Olá pessoal, meu nome é Áudrio e eu vou resolver o exercício 11.3 do livro do Micropera, sexta edição. O enunciado diz o seguinte: um trocador de calor casco e tubos deve aquecer um líquido ácido que escoa em tubos não aletados com diâmetros interno e externo de 10 mm e 11 mm respectivamente. Um gás quente escoa pelo casco. Para evitar corrosão no material dos tubos, o engenheiro pode especificar a utilização de uma liga metálica resistente à corrosão, com massa específica de 8.900 kg por metro cúbico e condutividade térmica de 8 watts por metro Kelvin, ou de fluoreto de polivinilideno, com massa específica de 1.780 kg por metro cúbico e condutividade térmica de 0,17 watts por metro Kelvin. Os coeficientes de transferência de calor interno e externo são de 1.500 watts por metro quadrado Kelvin e 200 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Letra A. Determine a razão entre as áreas das superfícies do plástico e do metal necessárias para transferir a mesma quantidade de calor. Letra B. Determine a razão entre as massas do plástico e do metal associadas aos projetos dos dois trocadores de calor. Letra C. O custo da liga metálica por unidade de massa é 3 vezes maior do que o do plástico. Determine qual material do tubo deveria ser especificado com base no custo. Nós temos aqui um esquema deste exercício, com um tubo de diâmetro interno de 10 mm, por onde irá escoar um ácido, e um diâmetro externo de 0,011 metros, que são os 11 mm. Os dados do enunciado, estão presentes aqui ao lado, com o coeficiente convectivo interno e externo e as propriedades dos materiais, tanto do metal quanto do plástico. E vamos também realizar duas considerações. A primeira delas é que está presente no enunciado é que os tubos não possuem aletas. E a segunda delas é que as superfícies são limpas, pois ele não deu nenhuma informação de que há alguma sujidade, algum depósito de material nos tubos e nas superfícies do nosso trocador. Iremos utilizar duas equações básicas, que são: a quantidade de calor transferido é igual ao coeficiente global de transferência de calor vezes a área vezes a diferença, a média logarítmica das diferenças de temperatura, e também a equação do coeficiente global de transferência de calor, que é a 11.5. Letra A. Devemos determinar a razão das áreas do plástico e do metal para que os dois tenham a mesma transferência de calor. Então, utilizando a equação 11.14, nós temos o quê? Nós temos que o calor para o plástico aqui no enunciado, ele utiliza um índice F e o metal M. Então, QF é igual ao UF vezes AF vezes delta TML. Coeficiente global de transferência de calor para o plástico e a área das superfícies do plástico. E para o metal, a mesma coisa. QM é igual a UM vezes AM vezes delta TML. Como a média logarítmica das diferenças de temperatura é a mesma, tanto para o plástico quanto para o metal, a gente não coloca aqui o subíndice F e nem M. Então, como nós queremos uma mesma transferência de calor, nós podemos igualar essas duas equações. Então, ficaria. E também já cortar o termo ΔTML, pois ele vai ser igual para os dois materiais, então a gente pode simplificá-los nos dois lados da equação. Então, nós temos que UF vezes AF é igual a UM vezes AM. A razão que nós queremos é AF sobre AM. E isso vai me dar o M sobre o F. Vamos chamar isso de equação I. Agora, nós iremos calcular estes termos, o coeficiente global de transferência de calor do metal e do plástico. Então, vamos reescrever aqui agora a equação 11.5 para cada um dos materiais. Lembrando que nós devemos utilizar
o coeficiente de transferência de calor global externo, porque ele pede na superfície do tubo. Então, ficaríamos com 1 sobre o E vezes a área externa é igual a 1 sobre HI vezes AI mais. Como nós temos que as superfícies são limpas, a resistência devido à incrustação ela pode ser desprezada. Então, esse termo aqui vai a zero devido à consideração 2, que são superfícies limpas. E esse aqui também. Aí ficaríamos com 1 sobre HI vezes AI mais Ln do diâmetro externo sobre o diâmetro interno dividido por 2π KL mais 1 sobre HE vezes AE. Vamos desenvolver aqui essas áreas. Sabemos que a área seria πdl. Então, temos 1 sobre o E vezes π diâmetro externo, porque a gente está falando da área externa aqui no caso. Diâmetro externo vezes o L é igual a 1 sobre HI vezes π diâmetro externo vezes L mais Ln do diâmetro externo sobre o diâmetro interno sobre 2π KL mais 1 sobre HE π. Aqui eu coloquei externo, está errado. É interno, que nós estamos falando da área interna. E aqui π dE L. Temos aqui π e L comuns para todas as frações. Então, vamos dividir por π L. E aí a gente fica com 1 sobre o E vezes diâmetro externo é igual a 1 sobre HI vezes o diâmetro interno mais Ln da razão de diâmetro externo pelo interno sobre 2 vezes K mais 1 sobre HE vezes diâmetro externo. E aí a gente consegue aqui isolar o nosso U. O nosso U vai ser o externo, vai ser o diâmetro externo que vai multiplicar por esses termos aqui ao inverso. Então, a gente vai poder fazer o seguinte. Diâmetro externo, esse daqui multiplica com esse 1, né? HI vezes diâmetro interno mais Ln do diâmetro externo sobre o diâmetro interno sobre 2K. Isso vezes o diâmetro externo, né, porque estava aqui embaixo, mais 1 sobre HE. E isso tudo elevado a menos 1 para poder passar o nosso U aqui para o numerador. Então, essa é a equação geral do coeficiente global de transferência de calor externo. E aí agora a gente precisa substituir aqui os dados do nosso trocador. Então, vamos fazer. Vamos chamar o U externo do plástico
como UF mesmo, só para poder manter essa nomenclatura aqui. Mas no caso ele seria o externo F. Apenas a título de simplificação mesmo, vamos colocar o F. O F seria diâmetro externo, que é 0,011 metros, dividido pelo coeficiente convectivo interno, 1.500 watts por metro quadrado Kelvin, vezes o diâmetro interno, 0,01 metros. Esse metro corta com esse, mais ln do diâmetro externo, 0,011 metros, dividido por 0,01 metros. Novamente, corta metro com metro, dividido por 2 vezes a condutividade térmica do plástico. Aqui a gente está fazendo do UF primeiro. Do plástico é 0,17 vezes 0,17 watts por metro Kelvin. Mais 1 sobre 200 watts por metro quadrado Kelvin. Isso tudo elevado a menos 1. Resolvendo essas contas, nós temos que o coeficiente global de transferência de calor para o plástico é de 113,42 watts por metro quadrado Kelvin. Fazendo o mesmo para o metal, o único valor que irá mudar é esse 0,17, irá mudar para 8 watts por metro Kelvin, no caso do metal. Apenas esse valor que irá mudar. A título de simplificação desse vídeo, para não ficar muito longo, aqui é M, perdão, o coeficiente global de transferência de calor do metal será de 172,48 watts por metro quadrado Kelvin. A razão de áreas que nós queremos, que é o AF sobre AM, a área superficial do plástico pela área superficial do metal é igual a, olhando aqui, o coeficiente global do metal pelo coeficiente global do plástico. 172,48 dividido por 113,42, que vamos ter como resposta que esta razão é igual a 1,52. Essa é a resposta do item A. O item B nos pede a razão das massas. Então, nós temos que a densidade, ou massa específica, é igual a massa pelo volume. Logo, a massa é igual a massa específica vezes o volume. E o volume, ele é a área vezes o comprimento. Então, já vou substituir aqui o volume por área vezes o comprimento. Então, esta razão, a massa do plástico sobre a massa do metal, vai ser igual a densidade do plástico vezes a área do plástico vezes o comprimento, dividido pela massa específica do metal vezes a área do metal vezes o comprimento. Esse comprimento aqui a gente corta e a gente tem que esta razão seria a densidade do plástico é de 1.780, enquanto a do metal é de 8.900. 1.780
1.080. Não vou colocar as unidades aqui, porque massa por massa é adimensional, então não tem necessidade de colocar as unidades aqui da massa específica, da área. Então seria 1.780 vezes essa razão aqui da área do plástico e do metal, a gente já calculou no item A, que seria 1,52. Então a gente já pode colocar aqui 1,52 dividido pela massa específica do metal, que seria 8.900. Então, a razão da massa do plástico pelo metal é igual a 0,304. E essa é a resposta para o item B. Agora, para o item C, nós iremos ter que analisar o custo. Então, o custo total para se produzir esse trocador com material plástico seria o custo total do plástico seria igual à quantidade de plástico que iremos utilizar, a massa, MF, vezes o custo do plástico, que ele tem um custo CF. A gente tem que o custo do metal ele é 3 vezes o custo do plástico. Então, o custo total do metal é igual à massa de metal utilizado vezes o custo do metal, que é 3 vezes o custo do plástico. Fazendo aqui uma razão do custo total do plástico pelo custo total do metal, nós temos a massa do plástico vezes o custo do plástico dividido por massa do metal vezes 3 vezes o custo do plástico. A gente pode simplificar aqui. E aí a gente tem que o custo total do plástico pelo custo total do metal é igual a 0,304 dividido por 3, porque essa razão aqui, MF por MM, a gente já calculou, 0,304, isso dividido por 3. Temos que o custo total do plástico sobre o custo total do metal é igual a aproximadamente 0,101. Como essa razão aqui nos retornou um número menor do que 1, significa que o custo total do plástico é 0,1 do custo total do metal, ou seja, aproximadamente 10%. Então, nós temos que o plástico tem o menor custo. Menor custo para este trocador. Lembrando que nós não poderíamos responder isso apenas sabendo que o custo do metal é 3 vezes maior do que o plástico, porque isso depende da quantidade que a gente vai utilizar de plástico e de metal. E com isso, nós finalizamos o exercício 11.3.